Oi, gente, ótima noite para todos. Tô de volta, né? Eu disse que os confessionais iriam voltar, então aos poucos, porque, como muitos sabem, eu estou co-candidata a deputada distrital numa candidatura coletiva. Eu sou militante desde os 12 anos de idade, quando entrei pela primeira vez no Grêmio Estudantil da escola. Eu estudei no CAN, que atualmente é o Paulo Freire, uma escola pública excelente. Quando eu cheguei a Brasília, na década de 80, o ensino público de Brasília era o melhor do Brasil. Então, e eu tive a sorte de, no Colégio da Asa Norte, ter também muitos projetos experimentais. Era quase uma escolinha de aplicação da UNB. O pessoal que estava se formando em várias áreas ia desenvolver projetos lá no CAN. E eu tive esse privilégio, né? Tive muita sorte nisso. E entrei no Grêmio da escola, já na área da cultura, porque meu sonho desde que eu me entendi por gente, desde os meus 3 anos de idade, era me tornar cantora. Acabei não me tornando, né? Como eu brinco, me tornei um arremedo de cantora, me tornei locutora. Eu anuncio e divulgo as músicas das outras pessoas, dos outros artistas e das artistas. Mas enfim, não posso reclamar. E aí, desde então, né, eu nunca mais saí dessa vida. Eu militei até a universidade, né? No movimento estudantil. Eu estive no Centro Acadêmico de Artes Cênicas da UNB. A gente reconstruiu o Centro Acadêmico, que estava abandonado, e depois ganhamos uma segunda vez. E aí eu mudei o estatuto. A gente mudou o estatuto, mas por uma proposta minha, de tornar de presidência a uma diretoria colegiada. Então isso, eu tinha 20 e poucos anos, eu já acreditava no coletivo, né? Essa coisa personalista, eu acho que já bastava eu ser das artes e conviver, né, com a vaidade de alguns. Eu não estou falando que são todas as pessoas, né? Mas às vezes quem é artista sabe, sempre esbarra na vaidade de alguém, né? Sempre há uma questão do ego. E eu acho que para mim talvez isso já era suficiente. Então eu sempre, em todas as demais áreas, trabalhei muito, né? Me esforcei muito, lutei muito para que o coletivo sempre se sobressaísse ao individual, inclusive e principalmente no que diz respeito aos interesses coletivos. Daí que, do movimento estudantil, eu me formei na UNB, né? Aí depois eu fiz mestrado e tudo, mas eu me afastei um pouco. Fui saindo do movimento estudantil e migrando para o movimento cultural. Até porque aí já estava, né? Aí nas ruas, na praça. Me apaixonei. O primeiro grupo de teatro que eu fiz parte, ainda quando estava na graduação, foi um grupo de teatro de rua, de teatro engajado, chamado Teatro de Guerrilha, né? Nós fizemos uma peça que ficou muito famosa, Max Student Program, a farsa da privatização das universidades públicas. Era a época FHC. A gente lutou muito contra tudo isso. Eu nem sei se ainda era, se já era a FHC. Era, porque tava o boom das privatizações. E aí a gente defendendo a universidade pública, né? E apresentamos em muitos lugares, uma peça que teve uma longevidade muito grande. Infelizmente, muito atual ainda, infelizmente. Bom, e aí depois eu fui também novamente migrando da militância cultural para a militância nos grupos feministas. Aí participei de vários grupos, vários espaços, né? Entrei na Partida Feminista no primeiríssimo dia, assim, quando a Márcia Tiburi esteve aqui em Brasília para conversar sobre a Partida Feminista, né? Eu estava lá e eu já estava com a minha canetinha para assinar, para a gente escolher assinaturas para fundar o partido, né? O partido político que seria a Partida Feminista, só com mulheres feministas. Mas, enfim, não foi isso que aconteceu. A gente fez uma lista de presença e tal, inclusive uma parte imensa dessa lista foi desaparecida, né? Mas ainda assim algumas mulheres conseguiram ir rastreando outras, a gente começou a se encontrar. Eu fui a 4ª mulher a entrar na Partida Feminista aqui no Distrito Federal.
E maravilhoso, né? O princípio é maravilhoso. A Márcia é uma inspiração para mim, particularmente até hoje, assim, né? Dessas pessoas que, de você ouvir, você floresce, né? Você sei lá, rearticula uma série de informações, você, né, elabora um monte de coisas e tudo isso com muito tesão, né? Com muito tesão, assim, com desejo, com alegria, assim, com um sentimento de paixão, né? Então esse feminismo me apaixona. E aí, acho que como um caminho natural, né? Eu era já afiliada ao PT, mas depois eu fui desligada, porque eu era aquele tipo de filiado que não participa, que não aparece em nada. E aí, depois do golpe, eu voltei, né? Aí voltei para ficar, porque aqui é meu lugar. E me tornei orgânica, assim, né? Me enfiei lá dentro do partido, ia para as reuniões da Secretaria de Mulheres, estava sempre por lá. E peguei o pleito passado, 2018. Algumas pessoas, né, algumas companheiras até indicaram: nossa, você devia ser nossa candidata a distrital, né? Porque eu ia às reuniões, eu ia às reuniões de cada candidata, ou de várias delas pelo menos, e fazia propostas, e eu ficava pensando sobre aquilo, escrevia, eu chegava lá com as propostas escritas, sabe? E tal. Fiz muita força pra gente ter a nossa candidata ao Senado, uma mulher. Não aconteceu naquele momento, tá acontecendo agora em 2022, enfim. E aí, durante a pandemia, eu fui convidada por uma companheira com a qual eu já estava encontrando muito nas ruas, desde que o Lula foi preso, desde o golpe, na verdade, depois Lula preso, a gente aí fazendo o ato Lula livre, né? Lançamento de comitês, etc e tal, nas ruas. E aí essa companheira me convidou para participar de um grupo de estudos que era sobre construção coletiva e tal, que na verdade objetivava em grande parte o nosso partido. Eu sou do PT, sou filiada ao PT, né? E quando eu falo eu sou do PT, isso pode evocar também uma pertença, né? Eu realmente, o partido tem o meu coração, ele tem a propriedade do meu coração, porque eu vim de uma família de direita, meu pai era militar, e eu até entendo que há uma certa lavagem cerebral, porque há uma narrativa e uma repetição e uma insistência numa série de desinformações, deturpações, né? Enfim, e meu pai, né, meus pais acreditavam nisso tudo, nessa mídia golpista, fascista. E eu, desde pequena, me reconhecia de esquerda, desde o momento em que eu perguntei por que algumas pessoas têm duas casas, uma casa para morar e outra casa na praia, e outras não têm onde morar. E meu pai respondeu, né, eu era bem criança mesmo, tinha uns 5, 6 anos, e ele respondeu, porque algumas pessoas não gostam de trabalhar, mas aquilo não bateu bem para mim, assim, aquilo não me convenceu. E aí eu fiquei assim, pequena já, com a coisinha atrás da orelha, e fui crescendo e entrando no movimento estudantil na escola. Com os meus 12 anos eu entendi. Então eu fui adentrando, né? Fui começando a ter mais contato com as posições, os ideais de esquerda. E aí, finalizando, gente, esse grupo de estudos sobre construção coletiva acabou gerando esse desejo de concretizar essa coletividade na linha de frente da política institucional. Eu nunca tive ambição de seguir carreira política, e eu, inclusive, estou fazendo esse confessional e me sinto muito à vontade para reiterar. Eu não tenho nem perfil, eu acho, sabe? Porque, pra falar a verdade, eu tô com 50 anos e eu descobri há alguns poucos anos que eu sou uma pessoa introvertida. Por incrível que pareça, eu sou introvertida. A vida toda eu trabalhei com público, a vida inteira eu trabalhei com comunicação, eu tenho facilidade de me expressar, mas isso não significa que eu seja uma pessoa expansiva e extrovertida, pelo contrário. Eu era tímida quando eu era pequena. E eu fui tímida até início da minha vida adulta. Ali com os 17 anos, eu vivi meu primeiro casamento
E eu lembro que eu fui trabalhar, fui buscar emprego, essa coisa toda. Depois eu separei e fiquei sozinha no mundo, porque minha família havia mudado para outro estado. E aí eu lembro nitidamente de um dia eu em casa, eu dividi a casa com os amigos, eu pensando no meu quarto, eu falei assim, eu não posso continuar tímida assim, ou esse mundo vai me engolir, esse mundo vai me triturar nos dentes, eu não posso continuar desse jeito. E eu comecei, gente, conscientemente um trabalho emocional, árduo, intenso, ininterrupto, para me tornar uma pessoa menos tímida, capaz de me impor no mundo. Bom, demorou, mas eu consegui, né? Aliás, é uma coisa impressionante, parênteses muito rápido. Às vezes eu meto na cabeça umas coisas. Por exemplo, eu tinha que usar aparelho para os dentes. Gente, eu consegui consertar meus dentes da frente, dormindo, prendendo os lábios. Um dia eu conto essa história. Porque meus pais não tinham dinheiro para pagar aparelho para os meus dentes na época, sabe? Mas é muito doido. Eu mesma consertei meus dentes. É uma loucura isso, mas eu fiz. Então, assim, eu penso... Aí, né, eu me tornei uma pessoa um pouco mais extrovertida, um pouco mais capaz, né, Ninguém no mundo diz que eu sou uma pessoa introvertida por causa disso, porque foi uma questão de sobrevivência na selva. E aí, em relação a uma carreira política, o que eu estou fazendo hoje é uma tarefa militante. No Brasil, esse antipetismo foi perversa e muito amplamente difundido. Eu não tolero essa mentirada toda. Eu não quero seguir uma carreira política, não. Eu gosto de ser militante da base. Eu sou um ótimo braço direito, eu sou uma ótima aliada, entendeu? Eu sou uma ótima... Ali, na base e tal. Eu não quero liderar ninguém. Mas, como a candidatura é coletiva, e essa mesma amiga que me convidou para o grupo de estudos, né? Convidou, a gente teve várias reuniões, sempre grupos pequenos. Vamos fazer mesmo? Vamos, então vamos. E aí... chegamos a algumas diretrizes e eu estou nessa candidatura coletiva, que é do Coletivo Chão, para Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesse pleito de 2022, é a primeira e única vez que eu vou me candidatar, gente. Mas está sendo um aprendizado imenso, imenso, inclusive sobre a realidade do Brasil, de Brasília, né, nesse período de entreguismo, de milicianos no poder, meu Deus, né, de tanta injustiça, tanta desigualdade, tanta arbitrariedade. Então, está sendo uma experiência de muito amadurecimento político também. E eu queria finalizar dizendo que vocês, pessoas que me conhecem, apesar de que isso é muito louco, né? Porque as pessoas todas que me conhecem, gente, não tem meio termo. Ou me ama ou me odeia. Assim, a impressão, eu sou dessas. Porque eu sou uma pessoa polêmica, né? Eu sempre falei o que eu penso e eu me posiciono, né? Eu tinha um defeito horrível. Eu comprava a briga de outras pessoas. Hoje eu, né, mais madura, eu não faço mais isso, mas eu fiz muito. Então ali, até os meus 20, 25 anos, sei lá o que, eu me queimei muito por questões que nem eram minhas. E eu entendia isso como uma lealdade, né? Lealdade às minhas amigas. Eu fazia essa defesa delas, assim. Eu comprava as brigas delas. Mas enfim, né? Já foi. E aí... pessoas que me conhecem, que gostam de mim, por favor, avaliem aí com carinho, né? Votem, podem votar no meu coletivo para a Câmara Legislativa, porque nós não somos, né, políticos e políticas profissionais, nós não vamos ficar nisso. Eu não estou dizendo que pessoas que estão aí há muito tempo são profissionais no mau sentido nem nada. Eu acho que na esquerda, inclusive, a gente precisa de nomes que estão consolidados, né? Porque a população, para além da bolha da esquerda, confia nesses nomes também. Então a gente precisa, e eu tenho todo o meu reconhecimento e toda a minha reverência, né, a essas pessoas.
mas eu mesmo, particularmente, não vou ficar. E aí, mas eu quero, então, nesse momento tão especial, tão importante, tão crucial para derrotar, né, o fascismo, inclusive no Distrito Federal, quero pedir que vocês considerem, né, avaliem as nossas propostas. O nosso programa está nas redes, está nas nossas redes, nós temos propostas concretas. E aí eu peço que vocês votem 13.000 Prof. Leda Coletive Chão. A professora Leda é a nossa CPF nessa chapa. É isso, compas. Muita gratidão. Muita gratidão pela paciência, pela companhia, por ter assistido até aqui. E vamos junto. Vamos juntos semear